Meu nome é Hilda Carvalho, eu sou fundadora da Talentos e eu fui convidada pelo Instituto de Desenho Instrucional a trazer um bate-papo aqui sobre ferramentas básicas de educação corporativa no pós-pandemia. Você vai perceber que a dinâmica dessa apresentação, desse nosso bate-papo, desse nosso momento juntos, é um pouco diferente. Ora você vai me ver assim em tela inteira, como estamos vendo agora. Ora você vai me ver pequenininha no canto da sua tela e ora você vai apenas ouvir o que eu estou falando para você. A ideia é que você, profissional de RH, abra sua mente para diversos formatos de conteúdo. Então, já vai começando por aqui, vai abrindo a sua mente para outros formatos. Essa dinâmica foi pensada exclusivamente para esse conteúdo, para essa plataforma, para esse assunto. Mas também tem um pouco dessa vontade nossa de te despertar algo diferente. Bom, para começar esse nosso bate-papo, eu tenho que me apresentar. Meu nome é Hilda Carvalho e eu tenho um propósito de vida, que é fazer a diferença na vida das pessoas através do desenvolvimento e educação, porque eu acredito que nós aprendemos e ensinamos a todos em todos os momentos. E como eu cumpro o meu propósito? Bom, eu atuo na Talentos desde 2015 com programas de desenvolvimento de pessoas e capacitando profissionais de RH. E aí você me pergunta, mas o que você faz para cumprir esse propósito? Na Talentos, eu crio programas de desenvolvimento de pessoas com foco no resultado organizacional. Esses programas são online, presencial e blended. Trabalho com curadoria e produção de todos esses programas. Também eu sou professora de cursos técnicos e abertos de RH. E para que eu cumpra esse propósito, eu tenho alguns hard skills que me auxiliam. Eu tenho formação em administração de empresas, MBA em gestão de negócios, pós-graduação em planejamento, implementação e gestão de EAD, além de ter diversos cursos específicos na área de educação corporativa e aprendizagem organizacional. Tudo isso aliado a 20 anos de mercado de RH, atuando em diversos segmentos dentro da minha carreira. Eu sei que você olhou a minha carinha e disse: Nossa, mas como assim? É que eu comecei no RH só com 5 aninhos de idade. O tema do nosso bate-papo de hoje é ferramentas básicas na educação corporativa no pós-pandemia. Eu sei que o que mais chamou a sua atenção nesse tema foi ferramentas básicas. Mas, para que a gente desenvolva bem o nosso assunto de hoje, é importante, primeiro, a gente saber que ferramenta é um meio, é um recurso que a gente utiliza para que a gente chegue a um determinado objetivo. E educação corporativa é um importante conceito gerador de resultados. Por isso, nós vamos fazer o contrário. Primeiro a gente vai revisitar o assunto educação corporativa e depois vamos para o assunto ferramentas básicas. Eu sei que o que mais chamou a sua atenção no nosso tema foram as ferramentas básicas. Mas eu quero tratar um pouco antes disso. A minha ideia aqui é a gente falar sobre planejamento, objetivo, conceito, para depois nós irmos para ferramentas básicas. Bom, imagina o seguinte: você resolve construir um móvel. Um móvel. Aí você vai até uma loja e compra várias ferramentas, várias. Chega em casa, você coloca tudo aquilo no chão, olha e fala assim: tá, e o que eu quero fazer? Será que eu comprei tudo? Como será que faz? Será que eu consigo fazer? Ah, e a metragem? Eu tenho ferramentas suficientes? Será que eu comprei demais? Será que eu gastei muito dinheiro? Bom, as ferramentas básicas da educação corporativa é a mesma coisa. Antes da gente sair fazendo várias coisas, várias ações, a gente precisa entender.
aquela ferramenta que eu estou usando é a melhor para aquele público, é a melhor para aquele objetivo que eu quero alcançar, é melhor para aquela competência que eu quero desenvolver, ou eu estou gastando tempo, dinheiro, energia, neurônios com alguma coisa que eu não sei nem direito para onde vai. Então, a minha ideia aqui é inverter as coisas. É a gente falar primeiro de conceito de educação corporativa e depois a gente vai para as ferramentas básicas. Para que o planejamento aconteça de uma forma eficaz, é importante que as competências que se deseja alcançar estejam bem desenhadas. Aí eu tenho certeza que você pensou, eu sempre me enrolo nessa coisa de competência. Eu ouço muito isso por aí. Eu vou te ajudar. Sabemos bem que competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes em relação a um assunto. O bom e velho chá. Aqui é um momento para quebrarmos inclusive um paradigma. Sim, somos todos incompetentes em alguma coisa. Incompetência quer dizer que nós não temos o chá em relação a esse determinado assunto. Então, em alguma coisa nós somos incompetentes. Esse bolo, ele está aí no slide, é para exemplificar uma competência. A competência em fazer bolos bonitos. E ele vai te dar uma fominha também. Por exemplo, eu, Hilda, eu tenho conhecimento em fazer um bolo. Eu tenho a receita, eu vi vários tutoriais no YouTube, a minha avó me ensinou a fazer bolos, uma outra tia me deixou um caderno de receitas, enfim. Além disso, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto de fazer bolos, eu tenho a atitude necessária para fazer bolos. Mas eu já identifiquei que eu não tenho habilidade para fazer bolo. Por mais que eu tente fazer bolos, que eu goste de fazer bolos, eu não tenho a habilidade manual, em incorporar a massa, em entender como os ingredientes eles se equilibram, ou seja, a capacidade de fazer bolos. Isso não é só um exemplo, é realidade em relação a uma competência. Então, se você for convidado para comer um bolo meu, saiba que não fui eu que fiz, e sim uma pessoa competente em fazer bolos. Na empresa, não é diferente. Para o desenvolvimento de uma competência, é necessário que o chá, ou seja, essas três coisas, o conhecimento, a habilidade e a atitude, funcionem em conjunto e em acordo. Já revisitamos o conceito de competência. Agora fica muito mais fácil a gente revisar o que é educação corporativa. Então você pode ler aí no slide. Educação corporativa tem como objetivo o desenvolvimento das competências individuais e coletivas, levando em consideração quais os resultados organizacionais devem ser alcançados. E o desenvolvimento disso acontece através de ações de aprendizagem. Ações de aprendizagem são muito mais do que treinamentos operacionais, técnicos de uma máquina ou então para cumprir uma norma. Lembra que eu falei lá no início? Abra sua cabeça para outras formas de aprendizado dentro da organização. Pílulas, vídeos, áudios, podcasts, tutoriais, mentorias, tudo isso está englobado dentro de ações de desenvolvimento. E todas essas ações de aprendizagem fazem parte do conceito educação corporativa, que vai desenvolver competências para que você chegue ao seu resultado organizacional planejado. Até aqui, nós vimos os conceitos de educação corporativa, de competência. Agora nós vamos para as ferramentas básicas. Sim, RH, você precisa ser atuante e estratégico, entender quais são os resultados você precisa alcançar, como você vai alcançar esses resultados, desenhar uma boa estratégia, planejar, para depois você começar a utilizar essas ferramentas. Nós sabemos muito bem que as mudanças com a pandemia são muitas.
Nós temos muitas coisas boas que aprendemos, mas também muitas coisas ruins que nos marcam nesse momento. Sabemos também que estamos profundamente marcados pela Covid-19. E segundo algumas pesquisas realizadas, nós temos algumas principais mudanças ocorridas no mundo. E eu listei aqui para vocês 6 mudanças para que vocês percebam que a pandemia em si, ela na verdade adiantou algumas coisas, adiantou alguns processos que nós já estávamos em fase bem devagar de elaboração. Então, a primeira coisa, o e-commerce. E a principal característica dos negócios de e-commerce não são as grandes empresas em e-commerce, e sim as pequenas empresas se digitalizando e trazendo toda a sua parte comercial para a internet, para a maneira eletrônica. E também o público se adaptando a essa maneira. A segunda coisa, o e-learning, que de certa forma ele já fazia parte do nosso dia a dia, mas ele veio fortalecido nessa pandemia, porque a única maneira de nós não pararmos as nossas ações de aprendizagem, seja acadêmica ou corporativa, é através do e-learning. Além disso, estudos de biotecnologia e da própria biologia, química e física que são melhorados com a tecnologia. O home office, que hoje é uma realidade em grandes e médias empresas, inclusive existem empresas que já aderiram ao home office para grande parte dos seus funcionários de forma perpétua. Então, era uma coisa que a gente vinha estudando, vinha trabalhando, vinha entendendo, mas a pandemia acelerou esse processo. O maior engajamento político das pessoas com a pandemia, com a importância e a coalizão política por conta da Covid-19, as pessoas ficaram muito mais atentas ao cenário político. Isso traz também um cenário para dentro das empresas, para que as empresas tenham cuidado com polarização, tenham cuidado com discussões políticas dentro da empresa. Isso é, inclusive, até um assunto para um outro curso. E interações sociais através de aplicativos. Até então, a gente tinha uma máxima, né, de que os jovens eles se interagiam por aplicativos. E nós percebemos que todas as pessoas com a pandemia começaram a fazer as suas interações sociais através desses aplicativos. Então, nós temos diversos, desde aplicativos sociais, né, de redes sociais, aplicativos de mensagem, aplicativos de aprendizagem, que é o que a gente está fazendo agora. Enfim, percebemos que as interações sociais não necessariamente precisam acontecer só presencialmente. A tecnologia, ela vem se afirmando como a maior aliada no desenvolvimento de competências, no preparo de conteúdo personalizado e também no mapeamento de indicadores como People Analytics, por exemplo. É importante que a gente saiba que a tecnologia ela é uma ferramenta, ela não é um conceito para a gente, ela é um ferramental. E ela alicerça também a educação corporativa. A gente precisa saber que o mundo mudou e no pós-pandemia de Covid-19 nós vamos lidar com ferramentas que até então a gente já conhecia, já sabia como funcionavam, mas por meio da tecnologia tudo isso se adiantou. Agora sim, nós vamos conhecer as tais das ferramentas. Bom, que o futuro chegou, acho que todo mundo já entendeu, na tecnologia e no conteúdo. Por isso, não adianta ter um conteúdo muito bem definido, com objetivos, com métricas, e a tecnologia não atender o seu público. Mas também não adianta ter uma super tecnologia, muitos indicadores em People Analytics, grandes plataformas e conteúdo fraco, sem objetivo, sem alcance.
é importante que essas duas coisas trabalhem juntas para que a gente alcance o público, com tecnologia e com conteúdo. O People Analytics vai auxiliar as áreas de RH com indicadores que vão mapear colaboradores da empresa, suas limitações, seus perfis tecnológicos e as suas potencialidades. A adequação do conteúdo e da tecnologia ao público e a personalização é o que vai definir o sucesso das ações de aprendizagem organizacional no pós-pandemia. Poucas empresas utilizam as ferramentas de mobile learning em suas ações de educação corporativa. Vale ressaltar aqui que mobile learning não é apenas ter um LMS que é responsivo e utilizável em smartphone. Para cada estratégia, um dispositivo, ou para cada dispositivo, uma estratégia diferente. Bom, no Brasil já são mais de 220 milhões de smartphones conectados à internet. Por isso, o Mobile Learning é uma ótima ferramenta. Vai possibilitar ao colaborador que se organize através de diversas condicionantes na vida dele para praticar a aprendizagem corporativa. Lembrando que são contidas em Mobile Learning o Social Learning, que é uma rede social corporativa que é possível que o RH conecte pessoas que sabem do assunto a pessoas que querem aprender do assunto, ou seja, mentores e mentorados, dentro da própria empresa. O microlearning, que a gente chama de pílulas ou de microlearning, tanto faz, mas eles podem ser através de áudio ou de vídeo, e também a gamificação, que é a utilização de games como estratégia de competitividade para algumas áreas, de aprendizagem e de motivação. Lembrando que o gamification, a gamificação das ações de aprendizagem, não é uma tendência, é pura realidade. Então, aqui a gente já não está mais no futuro, a gente já está no presente. Então, se você não tem nenhuma estratégia de gamificação dentro da sua empresa, e quando eu falo gamificação, eu não estou falando de plataforma, eu estou falando de estratégia, já é uma coisa para você pensar a partir de agora. Realidade virtual é uma tecnologia super fácil de ser utilizada, requer poucos equipamentos para as equipes de treinamento e faz com que os colaboradores coloquem em prática aquilo que aprenderam no conceitual. É super eficaz nos projetos de treinamento operacional, de máquinas, técnicos, etc. Só para trazer um exemplo aqui, que é um exemplo real. Você trabalha numa empresa metalúrgica, numa indústria metalúrgica. Acaba de receber uma máquina de alta tecnologia, vai reduzir esforços, aumentar a produtividade, melhorar resultados, mas todos os botões, instruções, manuais, tudo escrito em alemão. E a marca não possui nenhum instrutor que fale português. Como treinar com eficácia a equipe de operadores dessa máquina, para que todos estejam em segurança, as pessoas, o processo e a própria máquina. A realidade virtual soluciona esse tipo de problema. Ainda expõe colaboradores a situações com extrema segurança. Então, por exemplo, se eu tenho que treinar situações de emergência dentro de uma fábrica, como reagir numa emergência dentro de uma máquina, como essa, por exemplo, eu posso fazer esse treinamento via realidade virtual. Toda a operação vai ser feita pelo treinando, pelo operador, e é de extrema segurança. Então, a realidade virtual, hoje ela já é utilizada em lojas para compra de carro, para conhecer um apartamento na planta, enfim, para algumas coisas. E a gente usa muito pouco essa ferramenta para nós. É lógico, hoje a gente sabe que ainda é uma tecnologia cara, mas ela vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, se você hoje trabalha numa indústria que tem maquinários de alto potencial, de alta performance, que exige treinamentos que são muito minuciosos, ou então se você trabalha em alguma empresa
que requer que as pessoas façam movimentos delicados para a montagem de uma peça, etc., a realidade virtual vai te surpreender em relação a isso. Instrutores virtuais ou robôs já são uma realidade. Ou você nunca reparou que quando você entra num site de compras, num aplicativo de compras, você é recepcionado por um robô ou por um avatar. Isso também já está presente na educação. A utilização de robôs ou avatares que auxiliam nas dúvidas frequentes, dificuldades de acesso, familiaridade com plataforma, enfim, sabe aquelas dúvidas que sempre acontecem e que enchem os nossos telefones e e-mails? Pois é, a gente pode utilizar robôs, é lógico, bem familiarizados com o público, avatares que façam uma mimetização do público, mas que vão auxiliar esse público naquelas dúvidas que sempre ocorrem, principalmente em relação à familiaridade com a tecnologia. Apesar de todas essas soluções e possibilidades aplicadas às ações de aprendizagem que a gente acabou de falar, conforme prometido, falei de algumas ferramentas, ferramentas básicas que nós vamos utilizar no pós-pandemia. Nós sabemos que o ser humano é um bicho sociável e por isso nós precisamos muito da interação uns com os outros. Essa interação, ela traz visões diferentes, experiências diferentes, resoluções diferentes para o mesmo problema e principalmente diversidade de pensamento. Por isso, o Blended Learning, ele vem se apresentando como uma solução incrível dentro das áreas corporativas, misturando tecnologia, e-learning e presença. O mais importante é que os momentos de ensino presencial sejam muito bem planejados pela área de RH, utilizados para que ocorra a troca de experiências, para que essa troca seja protagonista e que a gente deixe os outros métodos com aqueles conteúdos densos, exercícios, estudos de caso. Assim a gente traz o conceito, a gente traz a força do conceito, a densidade do exercício, mas também traz para uma realidade experiencial e presencial todos esses conceitos aplicados juntos numa interação que vai ser muito rica para quem estiver ali. E aí a gente deixa de ouvir aquela frase que a gente sempre ouvia, né? Mais uma vez eu estou aqui no treinamento que eu já vi, que eu já sei como é que e eu estou deixando de fazer o meu trabalho, ou eu estou deixando de vender o meu produto, ou eu estou deixando de fazer alguma coisa por uma obrigação de estar aqui. É isso que a gente elimina com o Blended Learning, desde que ele seja bem planejado e utilizado para essa troca de experiência. Você percebeu que as ferramentas que a gente falou aqui não são tanta novidade assim? Eu tenho certeza que você parou para pensar nisso e disse: Nossa, Hilda, mas não é tanta novidade assim, tudo isso eu já conheço, já ouço dizer, a gente já ouve falar há muito tempo. Bom, por isso que são ferramentas básicas. E a segunda coisa não é tão difícil a utilização da ferramenta em si, ou então o público ou a tecnologia, que também é uma ferramenta. Mais difícil é aliar a utilização dessas ferramentas a um bom planejamento de RH. Nós temos desafios importantes agora diante de nós. Não que não sejam desafios há muito tempo, mas agora, com a chegada da pandemia e a aceleração da utilização de tecnologias, etc., esses desafios eles foram colocados diante de nós com muita propriedade. E agora nós estamos numa encruzilhada de RH. Ou a gente assume esse papel, assume esses desafios e vai para o nosso caminho de desenvolvimento de gente, ou então a gente permanece naquela vidinha, naquele RHzinho de sempre, que é contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite. É uma escolha. E nós veremos agora os 4 maiores desafios dos RHs
é com a chegada da tecnologia, não só da tecnologia, mas com a aceleração das coisas. Esses são os 4 maiores desafios do RH. Não que eles não fossem antes da pandemia, mas a gente ainda podia usar aquela desculpa de que a gente estava se adequando, de que o processo deveria melhorar. Com a pandemia do Covid-19, tudo isso foi acelerado. E esses 4 desafios hoje não podem mais ficar mascarados atrás de uma desculpa ou atrás de um processo mais burocratizado. A primeira coisa é: o RH tem que ser estratégico e protagonista. O RH precisa assumir a sua posição de geradora de resultados. A gente não pode mais ficar naquele posicionamento de mas nós somos uma área de staff, mas nós não estamos na linha de frente da companhia. Muito pelo contrário, o RH é quem contrata os melhores, é quem treina os melhores, é quem desenvolve os melhores, quem mantém a cultura, é o grande guardador da cultura organizacional e quem retém talentos. Sem todas essas pessoas, o resultado não é alcançado. Então, o RH precisa assumir o seu protagonismo do maior gerador de resultados da companhia. Isso só é possível com parceria com a liderança. Não existe RH que disputa atenção ou então que é inimigo dos líderes. E também não existe líder sem o RH. Essas duas figuras, para que tenham sucesso na sua jornada, eles precisam sim dar as mãos, entender a necessidade do outro e caminhar juntos. Só com essa parceria entre as lideranças é possível a gente caminhar para um RH protagonista. Além do que, ouvir as pessoas deveria ser missão principal do RH. Não dá para ser área de gente sem ouvir essa gente. É o colaborador quem traz para a gente o feedback do nosso trabalho, o feedback da nossa comunicação, o feedback se o caminho tá bom ou se ele tá torto ou se as coisas estão ficando tortuosas. Então, ouvir o colaborador da sua companhia é missão principal do RH. E tudo isso não é possível se não tiver uma boa estratégia de gente, uma boa estratégia da área de recursos humanos, um bom planejamento estratégico de RH. Esses são os maiores desafios da área de RH. Não são as ferramentas e não é a educação corporativa em si, mas se ultrapassarmos essas 4 barreiras, a gente já tem aí 90% do caminho andado. E é isso aí, o futuro chegou. Talvez mais cedo do que nós esperávamos, ou não como nós esperávamos, mas o futuro chegou. E como dizia Renato Russo, o futuro não é mais como era antigamente. Chegamos ao final dessa apresentação e, como você percebeu, à medida que as empresas treinam, educam e também abrem os seus canais de comunicação com líderes e colaboradores, mais colaboradores estão engajados no resultado, mais retemos talentos e mais elevamos o conhecimento das pessoas da nossa organização. A disrupção tecnológica, ela pode ser assustadora às vezes, mas também traz oportunidades que nós desconhecemos. Por isso, a gente tem que estar aberto a novas formas de fazer, a novas ferramentas, a novas posições, a novas formas de conversa e de comunicação com o time, com os nossos stakeholders, com as nossas empresas, com as nossas lideranças, novas parcerias. Ao mesmo tempo que a tecnologia nos apresenta um cenário de desafios, também nos mostra que nós podemos aprender sempre, aprender outras coisas e que nós precisamos desaprender
aquilo que sempre foi dito, sempre foi assim, aqui sempre nós fizemos desse jeito, sempre deu certo. E agora nós seremos colocados cada vez mais à prova, cada vez mais diante de desafios que a gente desconhece até então. Então, qual é o nosso papel como RH? Primeiro, ser exemplo de aprendizado. Então, a gente precisa aprender sempre e desaprender aquelas velhas coisas que a gente vê que não servem mais. E também estimular o aprendizado dentro das nossas companhias. Treinar as pessoas para o amanhã. Não adianta a gente ficar treinando as pessoas no ontem. A gente precisa treinar, desenvolver as pessoas para o amanhã. É o tal do long life learning, né? Aprender ao longo da vida. Então, eu espero que você possa também aprender, desaprender, desenvolver novas competências e melhorar as competências que você já tem. Esse momento para mim foi excelente e eu espero que você tenha gostado. Eu quero agradecer ao Instituto de Desenho Instrucional, mas principalmente a você que parou, que me deu o seu tempo, que me deu a sua paciência e que esteve comigo até aqui. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você tenha desaprendido algumas coisas e se divertido comigo, porque eu fiz tudo isso com você, com certeza. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que querem melhorar o seu conhecimento e que eu posso ser instrumento disso. E a gente troca as nossas informações, a gente troca os nossos conhecimentos e dessa conversa aqui todo mundo sai elevado, um passo a mais, um passo à frente na nossa jornada de conhecimento. Bom, na próxima tela você vai ver todas as minhas redes, os meus contatos, então a gente se vê por aí e não se esqueça, aprenda sempre!